Ame-o ou odeie-o, Donald Trump tem sido uma figura gigantesca que cruzou o caminho de quase todos os cantos da cultura americana, incluindo a luta livre profissional. Desde suas memoráveis aparições em histórias da WWE até seu controverso período na Casa Branca, Trump causou ondas que muitos lutadores não puderam deixar de notar. Mas o que pode surpreendê-lo é a quantidade de lendas da luta livre que apoiaram publicamente o 45º e o 47º no presidente dos Estados Unidos. Hoje, vamos destacar os superstars icônicos da WWE, que apoiaram Donald Trump. Muito bem, fãs de luta livre, aqui vai uma novidade para vocês. Hulk Hogan, o homem, o mito, a lenda do mundo da luta livre, tem sido um apoiador declarado de Donald Trump, e ele não está fazendo isso sem alarde. Imagine isso, Hogan, na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, arrancando sua camisa no típico estilo Hulkster para revelar uma camiseta vermelha Trump Vance. A multidão vai ao delírio quando ele os faz cantar Trumpamania, pedindo a todos que apoiem Trump para a reeleição. Essa é uma demonstração de apoio que só Hulk Hogan poderia dar. Hogan tem uma história com Trump, e ela vai além da política. Os dois são amigos há anos, e ambos são figuras de destaque na cultura pop americana, sempre encontrando maneiras de manter suas carreiras entrelaçadas. Portanto, o endosso de Hogan não se trata apenas de política, é também uma homenagem ao vínculo pessoal entre eles. Hogan, cujo nome verdadeiro é Terry Bollea, está no trem de Trump desde a eleição de 2016. Ele fez barulho com endossos públicos e até disse que queria ser o companheiro de chapa de Trump. Sim, você ouviu direito. Em uma entrevista ao TMZ em agosto de 2015, Hogan disse: "Não quero estar no ringue com nenhum candidato. Quero ser o companheiro de chapa de Trump. Isso é que é mirar alto." Avançando para 2024, o apoio de Hogan só aumentou. Em 18 de julho de 2024, Hogan subiu ao palco da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, fazendo um discurso de apoio à candidatura de Trump à reeleição. Em seu próprio estilo de ser maior do que a vida, ele disse: "E no final do dia, com nosso líder lá em cima, meu herói, aquele gladiador, vamos unir novamente os Estados Unidos. Um verdadeiro americano de cada vez." Muito épico, não é? E se você pensou que ele pararia por aí, pense novamente. Hogan levou as coisas a outro patamar em um comício no Madison Square Garden. Imagine isso, Hogan, com um pouco de dificuldade, mas determinado, tentando arrancar sua camiseta regata, não tão lisa como nos velhos tempos, para revelar uma camisa de Trump por baixo. O público adorou. E a mídia, é claro, adorou. Estamos falando de Hulk Hogan. Ele sabe como fazer uma entrada, mesmo em um ambiente político. Os endossos exagerados de Hogan definitivamente chamaram a atenção das pessoas. As reações? Elas são variadas, como era de se esperar. Alguns fãs estão totalmente envolvidos, outros estão se perguntando, e seus colegas também têm muito a dizer. Mas uma coisa é certa: quando Hulk Hogan faz uma declaração, o mundo ouve. Suas aparições em eventos políticos e as manchetes que se seguem mostram como o entretenimento e a política podem estar intimamente ligados nos dias de hoje. Até mesmo a NBC Boston teve um segmento sobre ele no RNC, destacando seu papel na campanha de Donald Trump. Hogan está acompanhando Trump nas eleições de 2016 e 2024, aparecendo em comícios e convenções e deixando sua posição bem clara. Ame-o ou odeie-o, você tem que admitir, o Hulkster sabe como fazer um show, não importa o palco. As inclinações políticas do Undertaker nem sempre foram as mais importantes. Na época das eleições de 2016, as coisas eram mais sutis. Não era o próprio Mark que fazia grandes declarações, mas sua esposa, Michelle McCool, que usava uma camiseta Trump 2016 em uma publicação na mídia social. Foi uma dica, apenas o suficiente para nos dar uma ideia de onde estava seu apoio na época. Avançamos para 2024, quando Mark Calloway apoiou publicamente Donald Trump durante a eleição, não deixando mais ambiguidades. E adivinhe só, ele não estava sozinho. Em 18 de outubro, Calloway oficializou o apoio com uma aparição no TikTok ao lado de Trump e Kane. Ver esses três juntos foi um momento marcante para os fãs de longa data. Nesse vídeo, Undertaker se inclinou em seu tom, dizendo aos Estados Unidos que era a hora da decisão. O Deadman declarou: 5 de novembro, Election Mania. A escolha é sua. Vocês podem escolher o presidente Trump, Kane e o Undertaker
Ou podem escolher Kamala Harris, Dave Bautista e Tim Walz. Escolha com sabedoria. A nação depende disso. E como se isso não fosse suficiente, Undertaker até recebeu Trump em seu podcast 6 Feet Under. Eles misturaram luta livre e política para obter um acesso exclusivo a informações privilegiadas. Eles discutiram o tempo de Trump no cargo, os paralelos entre as rivalidades políticas e as brigas de luta livre, e até compartilharam algumas histórias dos bastidores dos dois mundos. Em um determinado momento, Undertaker disse que Trump tornou a política divertida novamente. Não importa qual seja sua posição, Taker sabe como deixar uma impressão duradoura. Isso não foi apenas um aceno casual de Calaway, foi um apoio total à visão política de Trump, com a seriedade característica de Undertaker. É sempre um espetáculo quando um personagem de luta livre, maior do que a vida, entra na arena política. É claro que nem todo mundo no mundo da luta livre está torcendo por essa ação. Para oferecer um ponto de vista contrastante, Mick Foley, também membro do Hall of Fame da WWE e lenda de todos os tempos, tem suas próprias opiniões fortes. Foley respondeu: "O Undertaker está certo ao dizer que Donald Trump tornou a política divertida novamente, por cerca de 3 semanas em 2016. Mas já se passaram 8 anos e não há absolutamente nada de divertido nesse homem. Shots fired." Isso só mostra que, mesmo entre as lendas do wrestling, as opiniões podem ser tão inflamadas quanto uma partida de gaiola de aço. O Undertaker não está apenas causando impacto no ringue, ele também está expressando opiniões fortes sobre o futuro dos Estados Unidos. E ele não é o único. Vamos falar sobre Glenn Jacobs, que você conhece melhor como Kane, a Big Red Machine. Desde 2018, essa lenda da WWE tem feito mais do que apenas esmagar oponentes no ringue. Ele também é o prefeito do condado de Knox, no Tennessee. Como a maioria de vocês já sabe, Kane deixou de incendiar o ringue para agitar as coisas no jogo político, e ele tem apoiado Donald Trump enquanto faz isso. Que tal essa reviravolta na história? Mas, a jornada política de Glenn Jacobs não começou com Trump. Tudo começou quando ele foi eleito prefeito do condado de Knox em 2018 e manteve o ritmo ao vencer a reeleição em 2022. Antes de assumir o cargo, Jacobs defendia seus pontos de vista libertários, manter o governo pequeno e deixar as pessoas fazerem o que querem. De fato, em 2008, ele apoiou Ron Paul para presidente. E na eleição de 2016, Jacobs manteve-se neutro, mas disse: "Acho que o povo americano está farto do status quo. Acho que é por isso que Donald Trump está se saindo tão bem." Não foi bem um endosso, mas deu para perceber a posição dele. Avançando para 2024, Glenn Jacobs não está mais em cima do muro. Em 18 de outubro, ele apareceu ao lado de Trump e de ninguém menos que The Undertaker em um vídeo do TikTok, na conta oficial de Trump, como mencionamos anteriormente. Os irmãos da destruição estavam juntos novamente, mas dessa vez não estavam se enfrentando em um ringue da WWE na Arábia Saudita. Em vez disso, eles estavam se unindo para um tipo diferente de batalha. E, é claro, esse apoio levou a mídia ao delírio. Como não poderia deixar de ser? Trump, Kane e The Undertaker em um único vídeo. Fale sobre mundos colidindo. Foi uma mistura perfeita de entretenimento e política, mostrando como as linhas entre os dois podem ser tênues nos dias de hoje. A mídia estava em cima disso, e era muito difícil ignorar. A evolução de Glenn Jacobs, de um defensor libertário para um apoiador declarado de Trump, é fascinante. Ele está trazendo sua personalidade maior do que a vida da WWE para a política, e isso lhe cai bem. Kane sempre soube como dar espetáculo, e agora ele está levando isso para o gabinete do prefeito. Esse é apenas mais um lembrete de que a linha entre o ringue e a vida real é muito mais tênue do que você imagina. Agora, vamos falar sobre Vince McMahon e Donald Trump, porque esses dois se conhecem há muito tempo. É uma história repleta de momentos da WrestleMania, participações especiais políticas e personalidades maiores do que a vida que obscureceram as linhas entre a luta livre e a política por décadas. A história de McMahon e Trump começa na década de 1980. Trump organizou a WrestleMania 4 e 5 em seu Trump Plaza, em Atlantic City. Esses eventos foram icônicos para os fãs de luta livre profissional
e colocaram sua parceria no mapa. Mas o verdadeiro entretenimento veio em 2007 com a lendária Batalha dos Bilionários, na WrestleMania 23. Vince McMahon e Donald Trump escolheram um lutador para lutar em seu nome, o MAGA versus Bobby Lashley, respectivamente. E quando o lutador de Trump venceu, Vince teve sua cabeça raspada na frente da multidão. O cabelo deles estava em jogo, Vince pagou o preço e nós adoramos cada segundo. O relacionamento deles não ficou apenas no ringue, avançando rapidamente para o cenário político. A esposa de Vince, Linda McMahon, era uma grande apoiadora de Donald Trump. Lembra-se da eleição de 2016? Enquanto Vince se manteve em silêncio, Linda apoiou Trump, doando $6 milhões para super PACs pró-Trump. E isso valeu a pena. Ela conseguiu um lugar na administração de Trump como diretora da Small Business Administration. Os McMahons sempre sabem como se manter no centro das atenções, não é mesmo? As colaborações de Vince e Trump mostram como seus mundos estão entrelaçados. E a mídia? Oh, eles adoraram. Vince e Trump, juntos, confundem as linhas entre o entretenimento e a política, e isso é sempre notícia. Seja raspando cabeças ou fazendo apoios políticos, esses dois sabem como chamar a atenção. Os McMahons também sempre estiveram envolvidos na política nos bastidores. Além das doações de Linda, Vince fez suas próprias contribuições políticas, embora nem todas sejam públicas. Isso é parte do que torna a influência política deles tão interessante. Eles estão sempre envolvidos, sempre fazendo movimentos, mesmo que não vejamos cada dólar. A dupla Vince McMahon e Donald Trump é definitivamente icônica. Ame-os ou odeie-os, não se pode negar que eles sabem como fazer um show. Agora, vamos nos aprofundar na história da esposa de Vince, Linda McMahon, e sua ligação com Donald Trump. Talvez você a conheça como a cofundadora da WWE, mas sabia que ela também tem sido uma peça-chave na política dos Iowa. A jornada de Linda, de executiva de luta livre a peso pesado da política, tem sido notável, repleta de reviravoltas e marcos inesperados. Linda McMahon, ex-executiva da WWE, atuou na administração de Trump como diretora da Small Business Administration durante seu primeiro mandato. A SBA, Small Business Administration, Administração de Pequenas Empresas, é uma agência governamental que oferece apoio a empreendedores e pequenas empresas, incluindo empréstimos, aconselhamento e assistência em caso de desastres. Ela desempenhou um papel ativo, apoiando diretamente as pequenas empresas. E quando a eleição de 2024 chegou, Linda não hesitou em voltar a participar, mostrando seu apoio em eventos de campanha e defendendo as políticas de Trump. A conexão McMahon-Trump é profunda, e o envolvimento de Linda deixa isso bem claro. O apoio de Linda a Trump começou há muito tempo, durante as eleições de 2016. Ela não estava apenas torcendo do lado de fora, ela foi uma das maiores financiadoras da campanha dele, aumentando significativamente sua visibilidade e financiando esforços críticos de publicidade que ajudaram a angariar o apoio dos eleitores. Ela investiu um total de $7,2 milhões em 2 super PACs pró-Trump, o Rebuilding America Now e o Future 45. Os McMahons acabaram sendo os maiores doadores para grupos externos durante o ciclo de 2016, gastando mais de 10 milhões. Esse é um apoio muito importante, que mostra o quanto Linda estava comprometida com a candidatura de Trump e suas políticas. Após a vitória de Trump, Linda assumiu um papel importante em seu governo. Em dezembro de 2016, ela foi escolhida para liderar a Small Business Administration e, em fevereiro de 2017, o Senado a confirmou. Ela serviu até abril de 2019, concentrando-se em ajudar pequenas empresas e empreendedores. Foi a escolha perfeita para ela, dada sua experiência em transformar a WWE em uma potência. Agora, vamos pular para a eleição de 2024. Linda também não ficou de fora. Ela assumiu um papel de liderança no America First Policy Institute, AFPI, um think tank criado para promover as políticas de Trump e se preparar para um possível segundo mandato. Como presidente, Linda desempenhou um papel fundamental na elaboração de estratégias e programas que refletem essas prioridades, incluindo a liderança da equipe de transição de Trump
e a coordenação com ex-funcionários para elaborar estruturas de políticas abrangentes para um possível segundo governo. Não podemos nos esquecer de suas aparições em eventos importantes da campanha. Linda subiu ao palco nas convenções nacionais republicanas de 2016 e 2024, fazendo discursos, apoiando Trump e angariando apoio. Ela não foi tímida em relação à sua posição. Seus discursos enfatizaram sua crença na visão e nas políticas de Trump, e ela estava totalmente comprometida com o avanço da agenda política dele. O apoio de Linda McMahon a Donald Trump durante as eleições de 2016 e 2024 é notável. Desde a doação de milhões de dólares até a assunção de cargos de liderança e a participação na campanha, ela tem sido uma grande parte da jornada política de Trump. Independentemente da opinião que se tenha sobre ela, não se pode negar que Linda tem se empenhado, e suas ações mostram como os mundos McMahon e Trump estão intimamente ligados. O que você acha do envolvimento político de Linda? Você esperava que isso acontecesse com a co-fundadora da WWE? Agora, vamos falar sobre Chris Jericho e sua ligação com a política, especificamente seu apoio a Donald Trump. Jericho não é apenas um renomado lutador de luta livre e músico. Ele também fez alguns movimentos que mostram um pouco de suas inclinações políticas, e isso gerou uma verdadeira conversa entre os fãs. Em 2020, Jericho doou $3.000 para a campanha de reeleição de Trump. E isso não é tudo. Ele até teve Donald Trump Jr. como convidado em seu podcast. Embora Jericho tenha ficado quieto durante a eleição de 2024 e não tenha feito um endosso oficial, suas ações passadas definitivamente sugerem que ele estava de acordo com Trump. Agora, isso não se trata apenas de dinheiro e podcasts. O apoio de Jericho recebeu muita atenção, com a opinião dos fãs e da mídia. Alguns o elogiaram por defender seus pontos de vista, enquanto outros não ficaram muito entusiasmados. Em uma entrevista de 2021 ao Yahoo Entertainment, Jericho disse: "Não sou político de jeito nenhum. Eu voto em quem eu acho que é o melhor." Ele até mencionou a entrevista com Donald Trump Jr. como um grande momento para ele, chamando-a de uma oportunidade jornalística legal. Você tem que admitir que Jericho sabe como manter as coisas interessantes. O que torna isso ainda mais fascinante é o fato de Jericho sempre ter sido aberto sobre o desejo de se envolver com pessoas de todas as origens políticas. Ele conversou com várias figuras e, embora possa não se rotular estritamente como um apoiador de qualquer lado, suas ações ser de Jessica Lockhart, a esposa de Jericho. Ela estava em Washington, D.C., em 6 de janeiro de 2021, o dia da insurreição no Capitólio. Ela até postou uma foto no Instagram segurando um cartaz "Mulheres para Trump". É importante observar, porém, que não há evidências de que ela tenha se envolvido na invasão do Capitólio. Ainda assim, sua presença no local e aquela publicação na mídia social definitivamente adicionaram mais combustível ao fogo da curiosidade pública. Vamos falar agora sobre George Murdoch, também conhecido como Titus, anteriormente Brodus Clay na WWE. Esse cara teve uma jornada e tanto, passando de dançar no ringue como o Funkasaurus a fazer sucesso como comentarista político na Fox News. E adivinhe só, ele também tem sido um grande apoiador de Donald Trump. Titus não se limitou ao ringue. Ele fez a transição para o mundo dos comentários políticos e agora aparece regularmente em programas como The Greg Gutfeld Show e Gutfeld na Fox News. Tudo começou com uma piada no Twitter que chamou a atenção de Greg Gutfeld. Em seguida, Greg o convidou para o programa e, sem mais nem menos, Titus passou de um jogo de suplex para o cenário político. É preciso adorar essas reviravoltas inesperadas na carreira. Em suas aparições, Titus não hesita em compartilhar suas opiniões conservadoras. Ele tem sido um defensor declarado de Trump, especialmente durante as eleições de 2016 e 2020. Ele usou sua plataforma na Fox News para apoiar as políticas de Trump e criticar seus oponentes. E fiel às suas raízes na luta livre, Titus sabe como trazer um pouco de talento a cada discussão, seja dominando no ringue ou debatendo na TV. Mas o envolvimento de Titus vai além das aparições na TV. Ele tem sido visto em círculos políticos conservadores, participando de eventos e discussões que se alinham com as políticas de Trump. Ele está claramente envolvido,
tornando seu apoio conhecido por meio de seus compromissos públicos. Isso o tornou um rosto familiar, não apenas para os fãs de luta livre, mas também para os espectadores de comentários políticos. Por exemplo, ele participou da CPAC, Conferência de Ação Política Conservadora, onde compartilhou suas opiniões sobre questões conservadoras, solidificando ainda mais seu papel como uma voz política. Sua transição política não foi isenta de manchetes. Alguns fãs o elogiaram por defender suas crenças, enquanto outros foram mais críticos. O colega lutador EC3 chegou a se manifestar em uma entrevista em 2024, dizendo: Tiros é criticado por causa de sua política, mas os fãs não sabem o amor que ele tem pelo negócio da luta livre. Está claro que a jornada de Brodus Clay não se trata apenas de escolher lados. Trata-se de fazer com que sua voz seja ouvida, seja no ringue ou nas ondas de rádio. Brodus Clay realmente abraçou sua evolução de lutador para comentarista político. Ame-o ou odeie-o, você tem que respeitar a jornada. Ele é ele mesmo, sem remorso. E isso é parte do que o torna uma figura tão interessante hoje em dia. O que você acha da mudança de Tyrus do ringue de luta livre para os comentários políticos? É uma combinação perfeita ou você o prefere como o Funkasaurus? Vamos falar sobre o Million Dollar Man em pessoa, Ted DiBiase, e sua conexão com Donald Trump. Ted DiBiase, mais conhecido por sua personalidade chamativa de Million Dollar Man, expressou apoio a Donald Trump ao longo dos anos. Na eleição de 2016, DiBiase declarou que tanto seu personagem quanto seu verdadeiro eu provavelmente seriam fãs de Trump. Durante um AMA do Reddit, DiBiase foi questionado sobre as tendências políticas de seu personagem. Ele explicou: o personagem provavelmente votaria em Donald Trump porque ele é um bilionário. Ele acrescentou: o verdadeiro Ted DiBiase também votaria em Trump porque ele não é influenciado pelo dinheiro. Você não se torna um bilionário por ser um idiota. Clássico de DiBiase, direto e preocupado com o dinheiro. Seu personagem, afinal de contas, tinha tudo a ver com riqueza, poder e ostentação de sucesso, características que DiBiase parecia achar que compartilhava com Trump. De fato, a conexão entre DiBiase e Trump remonta à WrestleMania de 1988, realizada no Trump Plaza em Atlantic City. Esse evento foi significativo porque foi a primeira WrestleMania a ser realizada no mesmo local por 2 anos consecutivos e marcou o envolvimento inicial de Trump com a luta livre, ajudando a elevar o espetáculo da WWE. Durante um episódio de seu podcast, Everybody's Got a Pod, DiBiase compartilhou uma história engraçada sobre o encontro com Trump no evento. Ele brincou: obviamente, você é a versão real de mim, apontando as semelhanças entre sua personalidade no ringue e a imagem de Trump. Agora, você deve estar se perguntando: e quanto à eleição de 2024? DiBiase voltou a apoiar Trump publicamente? Bem, em 6 de novembro de 2024, não há nenhuma evidência concreta de que DiBiase tenha feito algum apoio público desta vez. Suas declarações anteriores definitivamente sugerem que ele tem uma visão favorável de Trump, mas ele manteve as coisas um pouco mais silenciosas em 2024. Talvez o Million Dollar Man prefira manter todos nós na dúvida. É sempre interessante ver como esses personagens maiores do que a vida se alinham fora do ringue. O apoio de DiBiase a Trump definitivamente se encaixa no molde de sua personalidade, riqueza, sucesso e uma abordagem sem remorso para ambos. Muito bem, vamos mergulhar na história de Jerry "The King" Lawler e sua conexão com Donald Trump. Essa história tem todo o drama de uma história clássica de luta livre, endossos públicos, comícios e até um pouco de controvérsia. Em 9 de fevereiro de 2016, Jerry Lawler deu seu apoio a Trump. Foi um momento importante durante o auge das primárias republicanas, mostrando a posição política de The King em um momento crucial. Ele tuitou: votei em A. Donald Trump nas primárias do Tennessee, para Make America Great Again. Isso foi bem no meio das primárias republicanas, e The King não teve vergonha de deixar todo mundo saber qual era a sua posição. Como era de se esperar, o tweet recebeu muita atenção. Alguns fãs adoraram, outros nem tanto. Mas Lawler sempre foi do tipo que fala o que pensa, seja no ringue ou fora dele. Em outubro de 2018, Lawler apareceu novamente, dessa vez em um comício de Trump no Mississippi. Ele não só estava lá, como também usava uma camiseta do Trump
e estava sentado logo atrás do presidente durante seu discurso. Isso é que são lugares na primeira fila. A mídia foi à loucura, com manchetes sobre o apoio contínuo do King. Mais tarde, Lawler esclareceu que estava lá principalmente para apoiar um colega do WWE Hall of Famer. Ele queria manter o assunto pessoal, não político. Mas você sabe como é. Às vezes, é impossível separar as duas coisas. É claro que nem todos ficaram entusiasmados com o apoio de Lawler. Ele recebeu sérias reações negativas, incluindo mensagens de ódio e até ameaças de morte. No verdadeiro estilo de Lawler, ele respondeu com uma declaração clássica e sem rodeios. Eu não estava indo lá para ver o presidente. Eu estava indo para ver um colega do Hall of Fame da WWE. Só isso. Foi sua maneira de diminuir o calor político e lembrar a todos da camaradagem da luta livre que o levou até lá em primeiro lugar. A ligação de Lawler com Trump, na verdade, vem de longa data. Trump está envolvido com a WWE e há anos ele foi o anfitrião da WrestleMania 4 e 5, participou de histórias e até foi introduzido no Hall of Fame da WWE em 2013. O apoio de Lawler parece fazer parte dessa história compartilhada, já que Trump era um rosto conhecido no mundo da luta livre muito antes de chegar ao Salão Oval. O apoio de Lawler a Donald Trump não foi apenas um tweet isolado, foi uma série de apoios e aparições públicas que mostraram sua posição durante alguns momentos políticos bastante intensos. Quer você concorde com ele ou não, é preciso admitir, o King permaneceu fiel às suas conexões. Qual desses endossos de Donald Trump, feitos por lutadores da WWE, mais lhe surpreendeu? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.